Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção do Rio Grande do Norte, foi criado há 10 anos para acabar com o excesso de formalidade nos atos de combate e prevenção da corrupção, o que resultava, na maioria das vezes, em uma atuação demorada das instituições de controle, fiscalização e defesa do patrimônio público. A luta segue e para falar sobre os desafios enfrentados hoje, está aqui conosco o coordenador do movimento, Antônio Ed Souza Santana. Seja bem-vindo, auditor do Tribunal de Contas e também coordenador do Marco. Muito obrigado, Andréa. Quais são os desafios hoje quanto a esse combate à corrupção que vocês, instituições reunidas, enfrentam? Bom, Andréa, o desafio é enorme, né, do enfrentamento à corrupção. E é necessário um envolvimento da sociedade nessa luta. E o Marco vem conseguindo bons resultados nessa direção, na direção de ampliar o debate sobre a corrupção, sobre os males que a corrupção causa à sociedade, sobre a necessidade de um envolvimento, né, dos segmentos da sociedade no controle da gestão pública, no acompanhamento, na fiscalização da aplicação dos recursos públicos e também na linha do combate efetivo à corrupção, o Marco vem conseguindo ser, né, um canal para propiciar uma maior integração entre os órgãos que têm a sua missão associada, direta ou indiretamente, ao enfrentamento da corrupção. E então, a partir dessa maior integração, contribuir para a formulação de estratégias integradas para que possamos ter mais efetividade nesse combate. Esse ano é realmente um marco para o movimento, né? São 10 anos de atividades do movimento, ou seja, vocês vão realizar certamente uma festividade, uma comemoração, imagino, mas quais são hoje, como é que foi criado, melhor dizendo, né? Esse movimento, como é que ele surgiu? Como é que foi isso lá em 2007, no caso? Bom, o Marco ele é criado aqui no Rio Grande do Norte em um contexto que gerou a criação de movimentos similares nos diversos estados do país, né? Então, no mesmo momento em que surgia o Fórum Permanente de Combate à Corrupção no estado da Paraíba, a Rede de Controle da Gestão Pública no estado da Bahia, né, também se criou aqui no Rio Grande do Norte o Movimento Articulado de Combate à Corrupção, que é fruto desse ambiente em que se vislumbrava a necessidade de uma maior integração, de uma maior interação entre as instituições responsáveis pelo enfrentamento da corrupção, de forma a propiciar mais efetividade, né, nesse trabalho, com a maior possibilidade de compartilhamento de informações, de aproveitamento das expertises de cada instituição no âmbito de suas competências, para propiciar um resultado mais efetivo em benefício da sociedade. É nesse contexto que surge o Marco aqui em 2007, no estado do Rio Grande do Norte. Porque dentre essas 26 instituições reunidas, tem seus nichos, digamos assim. Então, por exemplo, no TCE tem a instituição que é de controle, mas também tem instituições, por exemplo, de defesa do patrimônio, tem outras instituições já na área de fiscalização, ou seja, todas que têm essa responsabilidade com o recurso público, mas também no seu nicho ali de atuação, né? Correto, André. Uma mesma situação que envolve desvio de recursos públicos, ela tem consequências na esfera administrativa, na esfera civil, mesmo na esfera da improbidade administrativa, na esfera penal, criminal. E há uma série de instituições que estão envolvidas, né, no âmbito de cada uma dessas esferas de atuação, no combate a esse tipo de desvio. E o que se dava era uma atuação muito isolada, né, por parte de todas essas instituições, cada uma no exercício da sua competência específica. Sim. Se identificou, portanto, a necessidade de uma maior integração para que houvesse o compartilhamento de informações, né, por essas instituições
e a utilização da expertise de cada uma delas para produzirmos um melhor resultado em benefício da sociedade. E há muitos resultados a se comemorar, né, passada essa década, né? Isso em todo o país, né, não só aqui no Rio Grande do Norte. Nós vemos um número crescente de investigações conjuntas, de operações conjuntas, que levaram, né, a uma série de resultados expressivos em benefício da sociedade, né, com a recomposição do erário, né, em relação aos recursos desviados em muitas ocasiões, em muitas oportunidades, com a prisão, né, de envolvidos em crimes contra a administração pública, com condenações proferidas no âmbito dos tribunais de contas também, né, no sentido de responsabilizar aqueles que se envolveram em desvios, né? Como exemplo, eu cito mais recentemente, em relação a desvios de recursos estaduais, operações realizadas, estaduais e municipais, operações realizadas em parceria pelo Ministério Público Estadual, com o envolvimento do Tribunal de Contas do Estado, a exemplo do que ocorreu nas investigações relacionadas a desvios no município de Parnamirim e mesmo no IDEMA. Sim. Quando foi criado, o marco certamente estabeleceu a sua carta de intenções, coisa parecida, ou seja, os objetivos, eles foram mantidos, e quais são esses objetivos do marco? Bom, os objetivos eles vão estar associados a estratégias relativas, por um lado, à perspectiva do combate à corrupção e, por outro lado, a perspectiva da prevenção da corrupção, né? Na perspectiva do combate à corrupção, os objetivos estão muito associados a, como já mencionamos, a propiciar um ambiente para facilitar uma maior efetividade, né, no combate à corrupção a partir de um maior compartilhamento de informações, da construção de estratégias conjuntas de investigação e de apuração de ilícitos. Na perspectiva da prevenção da corrupção, as ações estão e os objetivos muito associados a um maior envolvimento da sociedade, uma maior conscientização da sociedade sobre os malefícios causados pela corrupção, né, e sobre a necessária maior participação social no controle da gestão pública, dos recursos públicos, com a possibilidade do marco oferecer, inclusive, instrumentos que possam tornar mais efetivo esse controle social a ser exercido pela sociedade. Era justamente nessa seara que eu ia abordar agora. A importância do controle social, né? A gente fala-se muito no programa com a palavra TCE do controle externo, que é o nosso propósito, nosso maior objetivo, né? Ou seja, há também o controle interno nos seus órgãos, mas o controle social é como se fosse o tripé ali, base, né? Que é necessário para que haja realmente um controle maior, né, do gerenciamento dos recursos públicos. Quando o senhor fala do controle social e que há ferramentas que podem ser utilizadas, quais ferramentas seriam essas e o que o marco pode contribuir, né? Como é que o marco pode contribuir ou se as pessoas, como as pessoas podem acessar vocês, né? A gente queria, inclusive, poder divulgar isso muito. Bom, o marco ao longo desses 10 anos desenvolveu uma série de ações, né? Como exemplo, eu cito a Semana de Educação para a Cidadania. São ações realizadas que têm como público-alvo segmentos da sociedade como conselheiros de políticas públicas, que são responsáveis por fiscalizar as políticas e os programas de determinada área de governo. A exemplo do conselheiro que fiscaliza os recursos do Fundeb, que fiscaliza os recursos da alimentação escolar, que fiscaliza os recursos da saúde, da assistência social, né? Por outro lado, também o público-alvo dessas ações envolve lideranças que atuam em sindicatos ou mesmo em ONGs. Recentemente vemos surgir no Brasil um movimento interessante que são associações e organizações não governamentais criadas com um fim específico de exercer o controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. Aí nós citamos o Observatório Social do Brasil, sobretudo a sua unidade em Natal, que está já sendo estruturada e é um parceiro também do marco. Mesmo professores, estudantes,
segmentos da própria imprensa, né, que querem exercer melhor esse jornalismo investigativo. E o marco, nessas ações, reunindo esses diversos segmentos, procura justamente orientar sobre como melhor acessar as informações relativas à gestão e aplicação dos recursos públicos e sobre como exercer esse controle, sobre como fiscalizar. Um passo a passo mesmo. Diante dessas informações, o que eu preciso olhar? Quais informações eu devo requisitar aos órgãos envolvidos, né, na gestão daqueles recursos, para que eu possa, então, a partir das respostas, aprofundar o exame para verificar se há ali algum indício de irregularidade na aplicação desses recursos e, num terceiro momento, a quais instituições eu devo apresentar essas denúncias de irregularidades para que seja possível a apuração efetiva, né, desses potenciais desvios ou da potencial malversação desses recursos públicos. Então, a ideia é capacitar esses segmentos da sociedade para que exerçam esse controle. E é isso que nós pretendemos fazer. Estamos construindo o planejamento para o próximo exercício no âmbito do marco e devemos realizar ao menos dois eventos dessa natureza. Resgatando a Semana da Educação para a Cidadania, pelo menos um evento deve ser realizado ainda no primeiro semestre do próximo ano, aqui envolvendo Natal e região metropolitana, e um outro evento deve ser planejado para um dos polos aí do interior do estado. Que maravilha! Isso é uma iniciativa pioneira, imagino, e muito interessante, né? Muito necessária, inclusive, né? O senhor acredita que as instituições públicas, elas estão preparadas para receber o cidadão? Ou seja, aquele cidadão que ele procurou informação ou, de repente, ele quer ir fazer uma denúncia. Elas estão preparadas de uma forma geral? Como é que o senhor analisa essa questão? É um desafio permanente, André. Na verdade, entendo, né, e entendemos no âmbito do marco que é necessário fortalecer tanto as ouvidorias, que devem funcionar como um canal de relacionamento entre a administração e a sociedade, como um canal para receber denúncias, para receber manifestações da sociedade que apontem para a necessidade de melhoria, né, em relação à prestação de serviços públicos, como também a estruturação dos canais que são chamados de serviços de informação ao cidadão, que são exigências também legais já em vigor desde a Lei de Acesso à Informação, né, que foi editada em 2011 e já teve a vigência, né, iniciada, né, 6 meses depois, em 2012. Então, é necessário que a administração pública dos diversos entes, dos diversos poderes, se estruture para dar efetividade à aplicação da lei, criando os canais relativos aos serviços de informação ao cidadão para receber dos cidadãos os pedidos de acesso à informação que devem ser respondidos no prazo da lei de 20 dias prorrogáveis por mais 10, assim como é necessário também estruturar os canais para recebimento de denúncias, né, que, em verdade, são canais distintos, mas que em muitas das situações são operacionalizados pela ouvidoria. Então, é importante que a administração avance nessa estruturação, é importante que os órgãos de controle cobrem, né, dos diversos entes o cumprimento dessas exigências legais e mesmo é importante que a sociedade faça uso desses canais e também denuncie quando efetivamente identificar que esses canais não estão funcionando adequadamente, não estão estruturados como a legislação exige. Já existe, inclusive, a obrigatoriedade dos entes públicos, né, disponibilizarem ouvidorias para o cidadão. Isso é muito importante, né? Ou seja, o cidadão realmente deve ter um local que ele possa saber que ou seja, que esteja preparado para que ele possa ir lá e conseguir ser ouvido, enfim, prestar alguma denúncia, conseguir alguma informação, ou seja, um lugar
que ele saiba que lá ele vai ser atendido, né? Isso ou seja, já devia ter até sido essa obrigatoriedade já eu acho que é até tardia, digamos assim, né? Na perspectiva da prevenção da corrupção, é importante que se fortaleça esse tipo de mecanismo, né, de comunicação com a sociedade. Isso vai ao encontro dessas melhores práticas, inclusive adotadas em todo o mundo, no sentido de criar um ambiente mais propício à melhor gestão dos recursos públicos, com a ampliação da participação da sociedade. Na mesma linha, é importante fortalecer os mecanismos de integridade, né, implantação de códigos de ética, né, no âmbito da administração pública, a criação de estruturas correcionais no âmbito da administração pública, que seriam aquelas estruturas capazes de punir em razão de ilícitos identificados no próprio plano interno da gestão, o fortalecimento dos controles internos no âmbito da administração pública, assim como o fortalecimento das estruturas de controle, né, das controladorias no âmbito da administração municipal, né, tanto do Poder Executivo como do Poder Legislativo, a própria também, né, estruturação de mecanismos associados ao melhor recrutamento e estruturação dos órgãos de defesa jurídica da própria administração, né, como as procuradorias, uma profissionalização da gestão pública mesmo, com a implantação, né, de boas práticas e de instrumentos associados à gestão de risco, ao mapeamento de risco, ao fortalecimento, né, da gestão por resultados, a implantação de mecanismos associados a ferramentas como o próprio planejamento estratégico, enfim, há um caminho a ser seguido no âmbito da prevenção da corrupção que está associado a criar um ambiente, né, a criação de um ambiente mais propício à melhor gestão dos recursos públicos. Isso passa pelo fortalecimento, né, do controle social, pelo fortalecimento do controle interno, pela ampliação da transparência e pela melhor implementação de boas práticas associadas ao fortalecimento da integridade pública. De uma forma geral, assim, o senhor acredita que as pessoas hoje estão mais observadoras nesse quesito, estão querendo participar mais? Eu acredito, sim, e há uma série de exemplos positivos, né? A própria história do Observatório Social do Brasil é uma história fantástica, de resultados fantásticos que foram produzidos aí no âmbito de diversos municípios espalhados por todo o Brasil. Ao exemplo da própria Associação dos Amigos de Ribeirão Bonito, também uma ONG conhecida como Amarribo, que faz um trabalho fantástico, e há uma série de outras ONGs associadas ao trabalho desenvolvido por eles, de combate à corrupção nas prefeituras do Brasil, de cobrança, né, pela implantação da legislação relativa à transparência, pela vigilância realmente da melhor gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade. Há um exemplo também no próprio estado do Ceará, né, a Associação Cearense de Combate à Corrupção e à Impunidade faz um trabalho também bem interessante. Aqui no Rio Grande do Norte estamos vendo nascer o Observatório Social aqui, que vem para contribuir nesse esforço de fortalecer o exercício do controle social aqui no Estado, sobre as políticas públicas. Eu acho que pode ser um embrião de uma série de outras iniciativas que pode vir a produzir resultados significativos aqui no nosso Estado. Que bom. Esse ano o Tribunal de Contas do Estado, né, completa também, faz aniversário, faz 60 anos. E vai ser lançada uma revista em comemoração a esses 60 anos. Eu já soube que você vai escrever um artigo para essa revista, e a revista traz um artigo seu sobre esse assunto, que é combate e prevenção, acho que é prevenção e combate à corrupção. E eu queria saber se você foi inspirado um pouco no trabalho, né, do Marco, que você vem atuando no Marco. Teve essa inspiração? Sim, com certeza, André. Antes de chegar ao estado do Rio Grande do Norte, eu atuei pela Controladoria Geral da União nos estados da Bahia, Sergipe, em Brasília, no Amapá, né? E no âmbito desses estados eu sempre participei de movimentos similares ao Marco aqui no Rio Grande do Norte. A Rede de Controle da Gestão Pública na Bahia, o Fórum de Combate à Corrupção
em Sergipe, no Amapá. E aí, no âmbito dessas, né, organizações, desses movimentos, sempre se discutiu o que se discute aqui no Marco há 10 anos, que é justamente essa necessidade de construção de estratégias integradas entre os diversos órgãos que, direto ou indiretamente, são responsáveis pelo enfrentamento da corrupção, né, estratégias integradas para o combate à corrupção e estratégias integradas para a prevenção da corrupção, né, com o maior envolvimento da participação, o maior envolvimento e uma maior participação da sociedade, de diversos segmentos da sociedade nessa luta. A importância de levarmos, inclusive, essas discussões para ambientes outros, como a própria escola, como a própria academia, enfim, para que a gente possa, de fato, discutir sobre a necessária mudança cultural que precisamos empreender na sociedade brasileira para que tenhamos melhores níveis, né, de eficiência na alocação dos recursos públicos em benefício da sociedade, melhores níveis de desenvolvimento humano, né? Muito se discute sobre a associação que existe entre corrupção e eficiência, né? No caso, as pesquisas apontam que quanto maior for a corrupção, menor tende a ser a eficiência na alocação dos recursos em benefício da sociedade, e é importante se discutir, né, como enfrentar isso e como promover, né, a partir do enfrentamento dessa realidade, a melhoria das condições de vida da nossa população. Ou seja, uma relação direta aí, né? Há uma relação direta aí. Defendemos, né, nesse artigo, inclusive, que vai ser publicado na revista em comemoração aos 60 anos do Tribunal, que o caminho para o desenvolvimento humano passa necessariamente pelo combate, pela prevenção à corrupção. Inclusive, vimos agora recentemente a própria ONU defendendo que se dê à corrupção o status de crime contra a humanidade, né, justamente em razão, né, dos efeitos da corrupção que mina, né, a possibilidade de desenvolvimento humano, a possibilidade de oferta de melhores condições de vida a um enorme contingente populacional em todo o mundo. E no Brasil, as pesquisas apontam aí para... não há uma pesquisa que possa quantificar com precisão, né, o impacto da corrupção no Brasil, mas estudos apontam aí que a corrupção deve drenar dos recursos públicos algo em torno de 200 bilhões de reais por ano, em algumas pesquisas. Em outras pesquisas a gente vê números girando em torno de 100 bilhões, 2,3% do PIB, né? Mas, enfim, ainda que não tenhamos uma estimativa precisa, né, ninguém discorda, né, dessa óbvia conclusão de que a corrupção afeta sobremaneira a qualidade de vida das pessoas, né, mina, drena as possibilidades de desenvolvimento humano, e é por isso que nós defendemos que o enfrentamento da corrupção, o combate à prevenção da corrupção, deve ser encarado como uma grande prioridade por parte da sociedade brasileira. Coordenador, o Marco também, ele se posiciona bastante em questões, inclusive, polêmicas, e eu vou citar uma que é recente, é a questão do pagamento retroativo do auxílio moradia ao judiciário, e vocês se posicionaram, inclusive, na imprensa, e eu queria saber de vocês aqui, qual o posicionamento do Marco em relação a isso? O que é que vocês pensam sobre isso? Se é correto ou não? O que é que vocês acham? Bom, foi muito bom esse seu questionamento, André, porque é preciso a gente esclarecer que a posição do Marco sobre determinados assuntos, ela não é a posição individual dos membros ou mesmo das instituições que compõem o Marco, né? Eu, como auditor, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, nesse tipo de discussão que envolve casos concretos no âmbito do Marco, sempre me abstenho de participar. Por que eu me abstenho de participar das discussões que envolvem casos concretos? Porque, eventualmente, eu posso vir a ter que julgar esses casos, sim, no exercício da minha função no âmbito do Tribunal de Contas.
Mas isso não impede o marco de se posicionar sobre o assunto. As pessoas que integram o marco discutirem, deliberarem e se posicionarem sobre o assunto. Nesses casos, inclusive, casos concretos, nós temos sempre indicado o nosso coordenador adjunto, o Dr. Carlos José, que já está aposentado, um ex-servidor da CGU, para tratar desses assuntos. Mas eu posso dizer a você que sim, a posição pública assumida pelo Marco, que não se confunde com a minha posição pessoal. E nem das instituições. E nem das instituições, né, que integram o Marco, mas a posição pública do Marco, deliberada a partir da reunião plenária do Marco, foi sim de externar repúdio ao pagamento retroativo do auxílio moradia pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Foram concedidas entrevistas pelo coordenador adjunto, externando essa posição pública. E é até bom que o senhor venha assumida a pelo público Marco. aqui justamente fazer esse esclarecimento, né? Que uma coisa é a posição do movimento, que é diferente de cada membro e de cada instituição. Isso. Agora, dia 9 de dezembro é o Dia Internacional, né, de Combate à Corrupção. E como é que vai ser a comemoração, né, que vocês estão definindo aí pelo Marco? Bom, André, nesse ano nós estamos inovando nas nossas comemorações em relação ao Dia Internacional contra a Corrupção. Todos os anos, em 9 de dezembro, são feitas celebrações. Nesse ano nós vamos fazer um evento mais tradicional, com palestras lá no auditório da Escola de Governo, no dia 6 de dezembro, das 8 às 13. As inscrições estão abertas por meio da página do Tribunal de Contas e da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte na internet. O evento vai contar com palestrantes, né, de peso no cenário nacional. Dr. Marlon Reis, idealizador da Lei da Ficha Limpa, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Presença confirmada também do Dr. Valdeci Pascoal, que é presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que vai trazer essa discussão sobre as necessárias reformas que precisam ser levadas a efeito na composição e no funcionamento dos tribunais de contas, para que possamos dar mais efetividade à atuação das Cortes de Contas em todo o país. E vamos contar também com a participação do Dr. Luiz Flávio Gomes, que é um jurista de renome nacional, que tem também produzido bastante artigos relacionados a temas afetos ao aprimoramento do funcionamento da justiça, ao aprimoramento da administração pública em benefício da sociedade. E a nossa principal inovação nesse ano é levarmos o tema relativo à prevenção e combate à corrupção para as ruas. A partir de uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, nós estaremos, então, participando com eles da corrida que vai ser feita no dia 25 de novembro, às 16 horas, e estaremos lá em peso, né, colocando esse lema relativo à prevenção e combate à corrupção em todo o material. Onde vai ser a corrida? A corrida é organizada pela Polícia Rodoviária Federal. No trajeto vai haver uma passagem pela BR-101 e acredito que a corrida terá chegada na Arena das Dunas. Certo. Então a corrida é dia 25 de novembro. Isso. E o evento, que vai ser na Escola de Governo, é dia 6 de dezembro. Exato. Não é isso? Exato. E as inscrições estão abertas no site do TCE, inscrições abertas. Inscrições para a corrida também abertas no site da Polícia Rodoviária Federal. Que bom, então todos convidados. Doutor Ed, muito obrigada pela sua participação, sucesso na sua empreitada e até a próxima oportunidade. E a você que nos assiste, muito obrigada e até o próximo programa.